Vamos lá para a análise de mais um jogo. E esse foi um jogo que eu gostei muito, porque eu amo a arquitetura japonesa, a filosofia da arquitetura japonesa. E eu vou te mostrar o porquê que Ghost of Tsushima é tão imersivo. Você entra dentro do jogo, você sente a brisa te levando para os caminhos. É um jogo tão bonito. E também não é só pelo gráfico, é pela arquitetura, pela riqueza da arquitetura desse jogo. Tem um segredo escondido ali atrás da arquitetura que faz o seu cérebro se apaixonar pelo jogo sem você perceber. Opa, Maíra Arquiteta aqui, e hoje a gente vai mergulhar na arquitetura japonesa de Ghost of Tsushima. E eu te garanto que você não vai olhar esse jogo da mesma forma. Pois é, eu sou uma arquiteta um pouquinho diferente da maioria dos outros arquitetos, e eu sou apaixonada por entender a arquitetura dos jogos e como que a arquitetura ela influencia nossas emoções mesmo dentro de um jogo. E o Ghost of Tsushima é literalmente uma obra de arte. E no final você vai entender por que você se sente tão bem explorando o jogo, explorando o mapa do jogo. E aí você sabia que a ilha de Tsushima, ela existe de verdade? Então isso daqui não é só ficção não, viu? Para começar, sim, Tsushima é uma ilha real no Japão, localizada entre o Japão e a Coreia do Sul. E mais, os desenvolvedores do jogo fizeram uma pesquisa absurda para desenvolver esse jogo. Eles viajaram até lá para captar sons, paisagens, a própria arquitetura, tudo para deixar a experiência o mais fiel possível. Só que, claro, o jogo é uma representação artística. Eles adaptaram muita coisa para criar uma experiência mais cinematográfica e poética. A arquitetura japonesa ela é profundamente conectada à filosofia de vida. Ela não é só bonita, ela é uma extensão do pensamento japonês. Então, conceitos como o wabi-sabi, que é a beleza no imperfeito, no simples, no natural, o ma, que seria o espaço vazio, o nada é tão importante quanto o algo, e o sakei, que é a paisagem emprestada, quando o ambiente natural faz parte da arquitetura. E aí você vai perceber que no jogo os ambientes internos e os externos, eles se integram muito bem. E isso não é à toa. E aqui a gente vai entrar um pouquinho nos métodos construtivos japoneses. Sabe aquele detalhe lindo das madeiras encaixadas, sem prego? Isso se chama kumiki, técnica milenar de encaixe. Além disso, a arquitetura japonesa, ela prioriza materiais naturais, madeira, pedra, papel de arroz, bambu. No jogo você vê muito isso. Os templos, as casas, os santuários, tudo passa essa sensação de leveza, mas também de resistência. E aqui a gente entra para a filosofia da ambientação do jogo. Repara que o jogo quase não tem aquelas interfaces na tela. E você sabe por quê? Porque o próprio vento te guia. Os espaços são feitos ali no jogo para gerar emoção. Um campo aberto, sensação de liberdade. Um templo traz paz. Uma vila queimada, desespero. E é aqui que a arquitetura faz mágica. Ela te conta uma história sem precisar de uma palavra sequer. E sabe o que é o mais legal da arquitetura japonesa? A arquitetura japonesa ela não é feita para impressionar com luxo, mas para você se conectar com a natureza, com o silêncio, com você mesmo. Gente, a filosofia japonesa ela interfere diretamente na arquitetura. Por isso que a arquitetura japonesa ela é tão bonita, tão cheia de significado. E talvez esse seja o maior segredo de por que o Ghost of Tsushima é tão viciante. A arquitetura, ela literalmente faz te sentir dentro do jogo. Você não percebe conscientemente, mas o seu cérebro percebe. Então, da próxima vez que você jogar Ghost of Tsushima, porque eu animo jogar ele de novo, não fica preocupado ali só com os inimigos, com as espadas. Olha para os detalhes das construções, templos, para os jardins. Tudo no jogo tá te contando uma história. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou deixar aqui um outro vídeo de sugestão que eu analisei a arquitetura de Assassin's Creed Odyssey, que também é um dos meus favoritos. E nesse vídeo eu vou te explicar junto com o jogo o poder da arquitetura grega, da arquitetura clássica. Vale muito a pena ver esse vídeo.